Mais Magnitsky vindo por aí, hein? Agora, para os corruptos da saúde. Sim! Governo Trump cancela vice-secretário do ministro da Saúde pela ação com o programa Mais Médicos. A Globo coloca assim, bem de boa, né? Mas isso aqui é um escândalo muito grande. E quem é secretário do ministério é simplesmente Marco Rubio. O grandioso Marco Rubio, que vai colocar Magnitsky, né? Que no ano que vem pode ser até o novo presidente dos Estados Unidos, porque o Trump não pode se reeleger. O Marco Rubio, do Departamento dos Estados Unidos, do Estado dos Estados Unidos, disse que o programa foi um golpe diplomático inconcebível. E foi mesmo. Foi mesmo. E acusou a autoridade de Cuba de explorar médicos e seus cidadãos cuidados essenciais. Vamos ver a mensagem aqui, que foi até traduzida pela Embaixada dos Estados Unidos, que ele colocou no Twitter, no X. O State Dept, no caso, Departamento do Estado, no caso, Marco Rubio, né? Você vê aí, precisar Secretary Marco Rubio, vai dar aparecendo aí a mensagem. Também está adotando medidas para revogar e impor restrições de vistos e vários funcionamentos do governo brasileiro às funcionários da OPAS. O que é OPAS, né? OPAS é a Organização Pan-Americana da Saúde. Teve um escândalo muito grande que foi exportar médicos lá pro Fidel Castro e esses negócios de Lula, Dilma aí, na época da Dilma, tá? Vamos ser muito falando sério. Foi na época da Dilma esse escândalo. Falando com o negócio de Fidel Castro lá, o cara do Fidel Castro lá, o ditador. E tava exportando médicos, assim, por 10 mil reais. Assim, deu mais ou menos o salário do médico. Mas se fosse 10 mil reais para esses médicos que estavam sendo exportados de Cuba para cá e daqui para lá, se fosse assim, seria até de boa. Mas aí tava pagando esses 10 mil para quem? Para Cuba. E tá recebendo o quê? Menos de uns 2 mil reais para eles virem para lá, para cá. Então, não compensaria. Ele está pagando, então é tipo uma escravidão mesmo. Isso é uma escravidão. Que foram clubes do esquema de regime cubano de exportação de trabalho forçado. Foi trabalho forçado mesmo. O programa Mais Médicos representou um golpe diplomático inadmissível de missões médicas estrangeiras. E é isso, cara. É o Marco Rubio, assim, falando verdade. O programa Mais Médicos representou um golpe diplomático nesse médico estrangeiro. Aí então vamos ver aqui, opas, né? Nossa Senhora. E você que não sabe, né? Vai você falar assim, nossa, esse Marco Rubio, esse agora vai ir contra, além do Brasil, contra Cuba. Rapaz, ele é filho de cubano. Você, esse esquerdista, fala assim, mas você não é negro, então você não pode discutir com isso. Você não é pobre, então você pode discutir com isso. Você é muito rico, então você não pode discutir com isso. Esses negócios, assim, se você não é, então você não pode discutir, né? Então, se você não é cubano, então você não pode discutir, né? Porque teve isso aí com Cuba e com o Brasil. É, Aí eles foi perseguido. Quem tentou, os médicos, né? Que eles têm o direito de sair daqui, né? Por sair tem tudo isso, mas eles não estavam conseguindo e foram perseguidos, né? Porque sempre tem que ser perseguido. Aí continuou o governo, né? Foi lá na época da Dilma, então tem ainda pessoas, né? Aquela época da Dilma, que ainda estão no Ministério da Saúde e vão tomar o quê? Magnífico! Nossa, é uma saudade que vê a notícia de pessoas vão tomar Magnífico, pessoas corruptas e feriu os direitos humanos. É sempre assim, feriu os direitos humanos. Aí, os pais do Marco Rubio, é claro, assim, não saiu, ele saiu antes do Fidel Castro, tá? Mas, assim, eles ainda sabem muito de coisas que aconteceram lá. Um pouco depois de acontecer o regime do Fidel Castro. Então, sempre tem um PT ali, né? Sempre tem um PT pra colocar uma coisa tão absurda. Absurda. E, cara, esse negócio de Brasil e Estados Unidos, nós tem que voltar a isso, cara. Esses caras do governo agora. O Lula, lá no primeiro mandato, ainda teve a corrupção no mensalão. Mas no primeiro mandato, o cara foi bom, cara. O cara foi bom. Aí no segundo já teve um mensalão. Antes do segundo teve um mensalão.
Aí no segundo foi bem cambado. Aí depois foi a Dilma que fez corrupção, essa corrupção e ainda várias outras que ainda escondeu a Lava Jato, escondeu o Petrolão. E cara, tudo que vem do PT parece que é ruim. Vocês não conseguem fazer uma coisa boa, uma coisa decente, sem se roubar, sem fazer violar os direitos humanos. Inclusive o Moraes, que eu acabei de fazer um vídeo agora, que virou o vice-presidente do STF. Vai vir mais corrupção por aí. Se não acabar com. Se não fazer o impeachment de Moraes. Se não acabar com esse Lula de vez. Se não acabar com essa esquerda corrupta. A esquerda tem esquerda mais ou menos que não faz nada. Tipo. O que eu esqueci o nome do cara, que agora é o presidente do STF. Cara, o Fux, acho que eu. Não, o Fux não. Enfim. Esse o cara lá que assumiu a presidência. Deixa eu ver aqui. O Faquinha assumiu a presidência. Ele não se apresenta tanto. Esse cara de boa ali. Mas tem uma esquerda que é a maior parte. Parece que é a maior parte, cara. Não é possível. É tanta corrupção. É tanta corrupção. Mensalão, Petrolão e Lava Jato. Eu tô falando de coisa de 20 anos. Né? Decorrer de 20 anos. Não é coisa de 100 anos. Porque nem 100 anos estava com o presidente de fato, né? Tava mais ou menos presidente, mas assim, com um ditadorzinho, meio que um ditadorzinho lá antigamente. Enfim, cara, que absurdo, que absurdo, que absurdo. E tem que colocar mesmo. Esse pessoal aí que tá ligado até hoje, vai tomar Magnífica. Esse pessoal que tá aposentado já, vai tomar Magnífica. Porque ele não vai se esquecer. Isso aqui é uma apuração maravilhosa, cara. É uma maravilhosa. Sei lá, o Eduardo Bolsonaro, que eu nem sou tão fã assim, mas ele tá fazendo um dossiê, como a Globo tá falando, né? Um dossiê, ele tá juntando prova. E essas, eu não sei se foi ele ou foi o Marco Rubio, isso é a equipe que viu, mas eu acho que foi os dois, né? Cara, que lindo ver isso, né? Que lindo. Mas é ruim, sabe o que é ruim? Um outro país ter que vir ajudar o Brasil. E aí, ainda os petistas, né? O seu vizinho que não sai de bosta nenhuma, fala com bosta nenhuma mesmo, não sai de nada, né? E ainda vem uns comentários me xingar, falando que não sabe sabe nada. Que eu ainda disse que o Barroso ia sair, né? E saiu, né? E os petistas falaram que eu não sei de nada. Enfim, os caras aqui vê uma apuração e os caras lá de fora tem que vir aqui e os petistas aí ainda vai falar: nossa, tá interferindo a democracia, a soberania do Brasil. Cara, que vergonha! Vocês é uma vergonha. Vocês são uma vergonha, cara. Se colocar um negócio desse. Os caras tá ajudando o nosso país. Eu não sei pra que estão fazendo isso, mas eles estão ajudando. Ah, então eles estão ajudando com a tarifa de 50%? Claro que não. Isso não. Isso ninguém deve, né, ninguém deve concordar. Isso foi um maléfico no nosso país. Mas essa lei Magnitsky veio assim como ouro, como se fosse um tesouro para acabar com toda essa corrupção. E ainda vai continuar com a corrupção, que não vai adiantar muita coisa, né? Porque o Moraes e o STF estão bloqueando, não tá podendo, não tá deixando, né? Os bancos do Brasil fazer negócio com os Estados não fazer negócio com os Estados Unidos não. Barrar a lei Magnitsky, não pode, se eles fazer a lei Magnitsky nesses bancos, vai se ferrar na mão do Moraes e do STF. E agora Moraes vai assimilar em 29, 28 de setembro. Ele é ex-presidente agora do STF, né? Nossa, graças a Deus que é do STF. Que se fosse do Brasil, você tá louco? Como esse cara seria um desnarento, como já é um desnarento. Cara, então deixa seu like aí, inscreve no canal, ativa o sininho. E isso é uma vergonha, né? É uma vergonha de tudo isso que estão achando, né? E não era pra ter uma vergonha dessa, é porque nós tá achando normal já. É normal acusar a esquerda. E eles falaram que é governo anterior. É normal. Você sabe que como chegou o Brasil é normal ter corrupção. O Alcolumbre a família dele é toda envolvida em corrupção. Um comprou voto, o outro fez corrupção. O Mota também é convido em corrupção. O Lula é muito convido com corrupção. A Dilma é com corrupção. O Ministério da Saúde é envolvido com corrupção.
Tudo envolvido. O STF envolvido em corrupção. Cara, que coisa horrorosa. Isso é normal agora? Isso é normal? Onde que passou da história que isso é normal? Não, isso aqui é um desabafo mesmo. Onde da história que isso passou a ser normal? Isso é uma vergonha. É uma vergonha contra o Brasil. É uma vergonha contra o mundo. Isso aqui no Brasil é normal. Isso aqui ser normal é uma vergonha. E ainda tem pessoa que acha, ah, não, isso não foi injusto. Mas é o tanto de coisa. Não é só, ah, o Lula foi preso, mas isso aqui contesta, pode contestar. Mas contesta isso aqui, contesta esse negócio da Dilma, contesta a Lava Jato, contesta tudo. Pode contestar. Você não vai conseguir contestar nada. Isso é uma vergonha. Não tem uma mínima respeito ao seu país, que ele fala tanto assim, soberania, soberania. Ele fala assim, nossa, o que é soberania? Cadê a soberania? Você não sabe o que é Brasil não, Lula. Você não sabe o que é o Brasil não, esquerda. Vocês não sabem o que é o Brasil. Vocês tenham mais respeito ao meu país, ou ao nosso país. Não, esse não é papo de patriota, não. É mais respeito onde você nasceu, onde você mora. E mesmo se você nascesse em outro lugar, que tenha respeito. Você não tem o mesmo. Assim, cara, você foi eleito como o presidente do Brasil e ainda tá fazendo escândalos. E ainda tá manipulando todo o país. Cara, esse negócio de Fidel Castro é o que está prestes a acontecer no Brasil. Nós tá vendo assim, ah, talvez isso pode acontecer. Isso vai acontecer. Se o Lula for reeleito no ano que vem, e se o Moraes não cair, vai acontecer. É uma ditadura. Se já está acontecendo uma ditadura que você postar em 2018, pessoas foram provas do ex-assessor de Moraes, provas que em 2018 pessoas foram presas no 8 de janeiro, lá em 2023, nada a ver com nada, 2018 foi um post contra Lula, né? Porque você não pode ir contra a esquerda, não pode ir contra essa ditadura, não pode fazer o que eu estou fazendo agora, porque você vai ser barrado, você não pode falar a verdade, que você vai ser barrado, vai ser preso. Isso é uma vergonha, cara. Uma vergonha. Pessoas foram presas depois do 8 de janeiro por causa disso. Cara, isso é uma. Nossa, é assim, queria xingar, mas é uma vergonha assim imensa. E assim, absurdo. Não pode ser. Nós temos que cortar com toda essa corrupção. Colocar Magnitsky em todos eles. Pode, assim, nossa, quando colocar Magnitsky em todos esses desnarentos, pra não falar outra coisa, né? Todos esses. Assim, vai ficar maravilhoso. Magnífico. Magnitsky, né? Magnitsky. Vai ficar Magnitsky. Magnitsky em todos os Magnitsky. Assim, Magnitsky. Vai cortar toda a corrupção. Porque mesmo assim não vai cortar a corrupção, que a esquerda produz corrupção atrás de corrupção, né? Não cansa de ser uma vergonha. Não pode, eu repito assim, não pode ser normal isso. Não, assim, não pode ser normal. Corrupção não, assim. Porque se você vê, hoje sim, é muito corrupção ali. E no fim, a imprensa não liga pra isso, né? E o vídeo do Felca, que eu nem comentei aqui, né? O vídeo do Felca tem a notização, né? Eu mesmo, uma criança falando disso. É sim, muito bom que ele fez esse vídeo. Notização, mas o seu canal não tinha que ser restringido? Não, porque 13 anos, as pessoas que faz, menores que faz coisa de sexual, isso que tinha que ser cortado. Mas aí esses caras aí que não cansam, esses caras não cansam de fazer tanta corrupção que eles querem usar isso pra restringir mais, pra fazer igual o Moraes fez com os caras que fez post em 2018. Acabar com essas pessoas. Tá vendo que um negócio de saúde envolveu tanta coisa? É tanta coisa, um negócio assim de saúde, isso aí é normal já. Ninguém vai ligar para isso. Imprensa nenhuma vai falar sobre uma coisa dessa. Nenhuma imprensa vai falar sobre isso. Se fazer um negócio de 1 minuto e. Ah, tá bom. Ah, o Marco Rubio fez isso aí. Tá vendo que é normal? É normal. Enfim, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos acabar com essa corrupção. Vamos tirar esses caras do poder aí que se acham bambambam, mas no fim é nada, tá? Então, falou.